Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava com tanta saudade. 28 de agosto foi a última vez que eu preguei. Não é que eu estava fugindo não, irmãos. É que no primeiro domingo de setembro eu preguei em Coxim, lá na Igreja Batista Sal da Terra. No segundo domingo eu preguei em Paraíso. No terceiro domingo eu preguei lá em Camapuã. Não, o terceiro domingo foi a pastora Néria, né? Segundo domingo eu peguei em Camapuã. E no domingo passado nós estávamos lá eu cheguei 11 horas lá de Caldas Novas. Então eu estava com muita saudade de estar aqui com os irmãos. Já pude matar um pouco da saudade no culto das 18 horas. Mas como nós temos pouco tempo, eu tive 20 minutos apenas para compartilhar a palavra. Vocês vão de convir que é pouco tempo para trazer tanta coisa que Deus tem colocado no meu coração. E eu recebi essa palavra, meus irmãos, sentado ali, aquela poltrona, no dia 18, quando a pastora Néria estava pregando. E ela andava aqui por baixo, ela ia lá, ela ia aqui. E teve uma hora que ela, tanto no culto das 18 horas, quanto no culto das 19h30, você vai cansar hoje, hein, Renan? Não. Ela veio assim pro lado de cá, e ela veio falando assim: porque o reino de Deus é conquistado por esforço. Quando ela falou isso, meu irmão, nós estamos pregando sobre o reino. O pastor Elias diz: não tem como fazer pregação sem pregar do reino, né? É o reino de Deus. O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas só fala do reino dos céus, do reino de Deus, que é o que Jesus veio trazer para nós. Uma nova vida, uma novidade de vida. Então, quando eu ouvi essa palavra, na hora o Espírito Santo falou comigo: essa é palavra. Que palavra! E então eu fui ler o texto de Mateus, capítulo 11, que você vai abrir agora a sua Bíblia. E fui meditar nessa palavra, e desde aquele dia, foi dia 18, então fazem 15 dias que eu estou meditando, estou me alimentando dessa palavra para compartilhar com os irmãos. Nós vamos ler só o versículo 12, o texto é extenso, o texto é bastante conhecido. Se você quiser, se você não conhece bem, quiser ter mais informação desse texto, leia na sua casa. Leia o capítulo 10, que ele é importante para você entender o contexto do 11. E leia o 12, leia o 13. Esses textos do livro de Mateus, eles formam discursos de Jesus. Desde o capítulo 5, onde Jesus começa a pregar o Sermão da Montanha, que é o primeiro discurso dele, narrado no Evangelho de Mateus. E aí ele vai fazendo alguns discursos, e esse é um dos discursos que ele faz nesse contexto aqui, desse capítulo 11. O contexto dessa história é um contexto de perseguição, de sofrimento, de luta. É um contexto difícil, porque nesse capítulo aí, João Batista está preso. João Batista é primo de Jesus. Ele é filho da tia de Jesus, Isabel. Ela era prima de Maria. Não é tia, prima de Maria, Isabel. Então Jesus e João Batista eram primos. Quando Isabel estava de 6 meses, Maria tinha acabado de receber a notícia do Espírito Santo que ela geraria Jesus Cristo. E ela foi fazer uma visita para Isabel. Está narrado lá no Evangelho de Lucas, não está em Mateus. Você não vai achar em Mateus, essa narrativa está em Lucas. E ela vai visitar Isabel. E quando Maria chega e diz para Isabel: salve agraciada, diz o texto que o Espírito Santo toma conta daquele ambiente, e João Batista, no ventre de Isabel, já começa a profetizar. Ele já dá sinais do relacionamento dele com Jesus. Ele já se mexe. Lê lá em Lucas, agora não, depois você lê. Capítulo 1 de Lucas, tem a narrativa do texto onde João Batista, Zacarias recebe a notícia, Isabel engravida, e depois tem a notícia do anjo para Maria, e vai acontecer isso que eu estou te falando. Mas não lê agora não, porque eu estou só te contando o contexto dessa palavra, para você entender melhor. E João Batista então foi enviado por Deus para preparar o caminho da chegada do Messias. Muitos diziam então que ele era o Elias, e Jesus reafirma isso. Jesus fala que ele era o Elias, porque ele veio preparar o caminho do Messias. E João Batista, como o profeta havia profetizado,
João Batista, quando batiza Jesus Cristo, ele recebe a confirmação. Quando ele está batizando Jesus, você vai lembrar disso também, que Jesus sai da água do Jordão batizado, e o céu se abre, Deus diz: este é o meu filho amado em quem me alegro. Em outras traduções dizem que me comprazo, mas o alegro é a mesma coisa. E como uma pomba, na forma corpórea, o Espírito Santo não é pomba, mas numa forma de pomba, o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus. E ali, João Batista tem a confirmação: esse é o Messias. E João Batista então começa a anunciar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. Amém. Jesus Cristo, Filho de Deus, vem implantar. O termo mais correto para a gente usar seria: vem implantar a sua reinação. Mas essa palavra não existe em português, infelizmente. Porque reino não é um lugar. Reino não é uma igreja. O reino de Deus não é um palácio. Não está lá em Roma ou lá em Jerusalém. Não, o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é a reinação de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. É uma ação de reinar, uma ação de governar, uma ação de Cristo em habitar em nós, em viver em nós e nos levar a viver uma vida completamente dominada, controlada e conduzida pelo nosso Rei, Jesus. Amém? E o texto então, Mateus 11:12, diz assim: Deus, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mateus 11:12. Deus, Espírito Santo, nós lemos mais uma vez a Tua palavra. Paizinho, eu te peço que o Senhor esteja usando a minha boca agora. Eu não quero, Senhor, falar coisas da minha mente, Senhor Deus. Eu não quero falar coisas do meu conhecimento, mas eu quero falar coisas da minha vida, Pai. Quero falar, Senhor Deus, do que o Senhor tem feito em mim, do que, Senhor Deus, tem sido o seu reinado em mim, do que tem sido, Senhor Deus, a experiência de viver debaixo da sua forte mão, debaixo da tua potente e poderosa mão, o que tem sido viver, Senhor Deus, na dependência do Senhor, todos os dias da minha vida, o que tem sido viver na reinação de Cristo em mim, na vida de Cristo em mim. É isso que eu quero testemunhar. Espírito Santo de Deus, abre as mentes agora. Que tudo que eu falar, Senhor Deus, seja recebido com compreensão. Que o Senhor abra os ouvidos. Senhor Deus, que o Senhor desligue os celulares agora, Senhor Deus, que acabe as baterias, para que não haja distração. Espírito Santo de Deus, que haja, Senhor Deus, uma concentração especial no Teu falar e no Teu agir agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu profetizei, se você ligar seu celular, ele vai desligar, viu? Cuidado. Não estraga seu aparelho, não. Como eu disse, nós estamos num contexto em que Jesus está falando. Esse versículo 12 já está à frente. João Batista está preso, ele ia ser decapitado logo em seguida. E ele manda então os seus discípulos para Jesus. E olha o que os discípulos de João Batista vão perguntar. Eles vão perguntar para Jesus: Jesus, o Senhor é mesmo o Messias que nós estamos esperando? Meu irmão, é preciso você entender nesse contexto, não tinha dúvida, João Batista não tinha dúvida nenhuma. João Batista já tinha recebido a confirmação, mas ele queria, como ele estava prestes a morrer, ele sabia disso, ele queria que os discípulos dele, que ele tinha muitos seguidores, passassem a seguir Jesus Cristo. E ele queria então que aqueles discípulos tivessem um relacionamento com Jesus, e que eles fossem perguntar isso pessoalmente para Jesus, porque eles tinham essa dúvida e perguntaram isso para ele. Mas João tinha certeza, como eu disse, ele já tinha recebido o sinal dos céus, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias. E quando aqueles discípulos chegam para Jesus e perguntam isso, Jesus diz para eles, vai lá e fala para João, que vocês viram o que está acontecendo aqui. Cegos enxergam, paralíticos andam, mortos são ressuscitados, demônios são expulsos. Leprosos são curados, essa é a manifestação do poder de Deus e do Messias. Esses eram milagres messiânicos. Jesus tinha que curar leprosos para provar que ele era o Messias. Jesus tinha que ressuscitar mortos para provar que ele era o Messias. Esses eram milagres para provar a messianidade de Jesus. Não significa que nós
na autoridade de Jesus Cristo, não possamos continuar realizando os sinais e os mesmos milagres que Jesus realizava. Ele nos deu essa promessa, Ele nos deu essa autoridade. É isso que a palavra de Deus nos diz, mas eu não vou falar sobre isso. Este fato narrado no texto, ele nos ensina que tipo de vida é aquela que nos traz o maior bem, a prática viva do Evangelho que atinge as consciências das pessoas. João Batista levantou a sua voz como uma trombeta lá no deserto. Ele pregou com poder a doutrina do arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o tema dessa mensagem que eu estou entregando para você é: seja livre, seja forte, seja focado, seja perseverante. E você vai entender por que isso, seja forte, por que tenha foco, por que seja perseverante. O texto que está aí projetado diz que os reinos dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. João Batista não apareceu na Bíblia, na palavra de Deus, trazendo uma mensagem somente de amor, de paz, de caridade, de amor ao próximo, de ajuda ao próximo. Esses são os princípios do reino de Deus, são características do reino de Deus. Mas João Batista, para preparar a vinda do Messias, ele veio com uma mensagem trazendo o machado à raiz das árvores. É isso que está lá no texto. João Batista veio cortando as árvores que não produziam frutos, veio cortando a religiosidade dos fariseus, veio para cortar aquelas práticas religiosas, aquelas 600 e lá vai pedradas de leis e regras dos fariseus, que não eram cumpridas nenhuma delas. Eram simplesmente leis para dizerem que existiam. E os fariseus então viviam uma prática religiosa mentirosa, hipócrita. Lembra que Jesus disse? Seus sepulcros caiados. E João Batista, ele vem trazendo esse mesmo confronto. Ele mostrou Jesus Cristo, mas antes de mostrar Jesus, ele mostrou e denunciou os pecados daquelas pessoas. Primeiramente ele passou o vinagre da lei, doeu, ardeu. Depois ele passou o vinho do Evangelho, arrependei-vos e crede. Depois ele tratou as feridas daquelas pessoas. Essa foi a pregação que fez os homens procurarem o reino de Deus. João não pregava para agradar as pessoas, e sim para abençoar a vida delas, para transformar a realidade delas, para mudar a mente delas e a atitude delas para uma vida diferente, para uma cultura diferente. E eu já preguei aqui sobre a cultura do reino de Deus, aqui na terra como é no céu. Essa foi a pregação que João Batista apresentou. O melhor espelho não é aquele que está mais iluminado, mas sim aquele que mostra a verdadeira face da pessoa, a verdadeira imagem das pessoas. Esse é o melhor espelho. E João Batista espelhava a realidade daquelas pessoas. A pregação que tem de ser preferida e proferida é aquela que manifesta com mais clareza os nossos erros e nos revela os nossos próprios corações. João Batista era uma lâmpada que ardia e iluminava. Ele ardia em sua pregação, iluminava com a sua vida. Por essa razão, os seus seguidores, os seus discípulos, sentiam-se motivados a procurar o reino dos céus, a procurar o reino de Deus. Quando eu falar reino dos céus, o reino de Deus, essas duas expressões têm o mesmo sentido, o mesmo significado no texto de Mateus. Entenda, meu irmão. Por isso Jesus faz a afirmação que ele fez nesse texto, nesse versículo. Quando você entende o porquê da vida, você pode viver qualquer como. Quando você entende qual é o sentido da sua existência, quando você entende qual é o sentido de você viver, por que você está aqui, por que você existe, por que você está caminhando sobre essa terra, quando você entende o porquê de viver, o porquê de existir, você pode viver de qualquer como. Como você vive na presença de Deus, como você vive buscando a Deus. Nós vamos falar sobre o que é tomarmos à força o reino dos céus, o reino de Deus. Eu quero começar dizendo para você que não é com força humana, não. Esse texto aí não tem nada a ver com a ideia de algumas religiões, e uma das mais fortes que a gente vê manifestando essa ideia é o muçulmanismo,
que tenta converter os infiéis à espada, a bombas e a destruições, de todo jeito, de toda forma, a cativeiro, a prisão, prende as mulheres nas burcas e os homens nas prisões. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que o texto quer dizer. Jesus está usando uma comparação por semelhança. É uma metáfora. Mas essa semelhança compara coisas distintas, coisas diferentes. Jesus usa muito esse recurso. No livro de Mateus, a partir do capítulo 7, Jesus começa a contar várias metáforas, várias parábolas. Ele faz comparação de várias coisas. Ele começa usando a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E o reino dos céus é como o semeador que saiu a semear. E ele fala dos terrenos. Ele fala em seguida da parábola do trigo e do joio. Alguém plantou o trigo numa lavoura e veio o usurpador e jogou semente de joio, de um inso. E Jesus então usa essa palavra para explicar que tem que esperar o trigo crescer, amadurecer, para colher e separar o joio do trigo. Jesus fala sobre o grão de mostarda, o menor grão, e que se nós tivermos fé no reino de Deus, no reino do céu, se nós tivermos fé no tamanho do pequenino grão de mostarda, nós diremos a qualquer monte, saia daqui e vá para lá, e ele vai. Você vai dizer a qualquer monte de porcaria que tiver na sua frente, a qualquer doença que tiver na sua frente, a qualquer problema que tiver na sua frente, a qualquer coisa que tiver na sua vida, você vai dizer, sai daqui e vai para lá, e vai. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenino grão. Jesus está usando essa comparação, uma comparação de coisas distintas, mas que traz com muita clareza o entendimento do reino de Deus. Ele usa a comparação do fermento que leveda a massa, do tesouro escondido. Alguém achou um tesouro e vendeu tudo que tinha para adquirir aquele tesouro que estava naquele terreno. O mercador de pérolas preciosas vendeu todas as pérolas e adquiriu aquela pérola mais preciosa, mostrando para nós que tudo que nós temos de natureza material não tem valor nenhum quando é comparado no reino dos céus, ao que nós temos prometido para nós lá no céu, ao que nós temos prometido para nós numa vida de reino de Deus, numa cultura no reino de Deus. É isso que Jesus está usando aqui. E ele compara a vida cristã com uma batalha para conquistar uma fortaleza, para conquistar para derrotar uma fortaleza. Mas essa batalha não é externa, ela não é com o exército, ela não é com armas e com a força humana, não é a força do seu braço, não é a força do nosso braço que conquista o reino de Deus, não é a força do nosso braço que conquista o reino de Deus com esforço. Você quer um exemplo? Constantemente você deve conviver e conversar com pessoas, e nós recebemos muitas pessoas, e as pessoas nos procuram e dizem, pastor, eu não queria mais mentir, pastor, mas eu não consigo. E eu estou mentindo para minha esposa. Ou eu estou mentindo para o meu pai. Pastor, eu não queria mais beber. Mas eu continuo bebendo. Pastor, eu não queria mais usar droga. Mas eu caí. Pastor, eu não queria ser tão grosseiro com a minha esposa, com meu filho. Mas eu continuo sendo grosseiro. Pastor, eu não queria me irar por qualquer situação. Eu não queria me descontrolar, mas eu continuo. Eu não consigo. E eu vou dizer para você, que realmente, se você não estiver na força do reino de Deus, se você não estiver na força do Espírito Santo de Deus, você realmente não vai conseguir. Seja forte. E esse termo aqui de ser forte, de conquistar o reino de Deus por esforço, não é uma força externa, mas é a força interna. É você não se violentar a si mesmo. Sabe, porque tudo isso que eu acabei de dizer aqui, a pessoa que se embriaga, a pessoa que se dopa, a pessoa que se prostitui, a pessoa que se descontrola, a pessoa que se ira com facilidade, ela está se violentando a si mesmo. É a pior violência que ela comete é consigo mesma. Porque ela está se destruindo, ela está destruindo a sua existência, ela está destruindo os seus relacionamentos, ela está destruindo a imagem e semelhança de Deus, mesmo que desfocada, mas ela está se destruindo a si mesma.
Então, conquistar o reino de Deus à força é você conquistar a si mesmo e manter debaixo do controle de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você entenda que quando eu falo Jesus Cristo e Espírito Santo de Deus, no contexto de habitação dentro de nós, é a mesma coisa. Porque Jesus disse: eu estou indo para o Pai e deixo o Espírito Santo. Quem nos salva é Jesus, e quem habita em nós é o Espírito Santo. Então não faz diferença, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas essa é a realidade. Quando eu digo para você, seja forte, e o tema dessa mensagem é seja forte, você precisa ser forte, e ser forte para não violentar a você mesmo, para vencer a si mesmo, para ser cheio do Espírito Santo e vencer as práticas pecaminosas que você continua vivendo e que eu continuo praticando. É isso que Jesus estava querendo dizer. A vida eterna nos é dada no céu gratuitamente, através da salvação em Jesus Cristo. Mas nós temos muitas lutas durante as nossas vidas aqui. Nós vivemos um tempo difícil, temos uma tarefa difícil, o tempo é duro, o tempo é curto, e o que Deus nos pede é urgente. Eclesiastes 9:10 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que faça com toda a sua força. Eu não botei ali, mas o texto continua dizendo assim: porque na sepultura, para onde você vai, não dá tempo de fazer mais nada. Eclesiastes 9:10 diz isso. Eu botei só a parte A do versículo. O que eu quero te dizer é isso: faça com toda a sua força, potencializada pelo poder de Deus em você. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças, nem que você tenha que suar sangue para viver o reino de Deus, para praticar o reino de Deus. A pastora Nery fez referência a isso, e eu coloquei essa palavra aqui, porque tocou muito comigo. Lembra o que significa Getsemane? Prensa do azeite. Você está sendo prensado, você está sendo moído. É assim que se tira azeite de oliva, você sabia? O óleo de soja é extraído da soja através de um processo químico com gás, chamado hexano. É assim que tira óleo de soja. Mas no azeite é prensar, é moer. E Getsemane significava isso. É por isso que Jesus, Deus já me deu uma mensagem também para falar sobre isso. Jesus, do Getsemane até a sua ressurreição, ele fez uma caminhada. E ali começou a crucificação de Jesus. Ali começou a verter sangue de Jesus. Pelos poros de Jesus estava vertendo sangue. Porque ele estava sendo moído. Ele estava sendo prensado no Getsemane. E o que ele diz para Deus? Pai, se for possível, passa de mim essa prensa. Passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Não é com a sua força, meu irmão. O reino de Deus não é conquistado com força bruta, não é conquistado com força humana, mas é conquistado com a força do Espírito Santo de Deus, habitando em nós, fazendo morada em nós e transformando as nossas realidades, transformando a nossa vida, transformando tudo em nós. É com força interior. Mateus, no versículo anterior ao 12, verso 11, Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Você vai falar, mas espera aí. Se dos nascidos de mulher, dos seres humanos, não nasceu ninguém maior do que João Batista, o menor do reino dos céus é maior que ele? Como é que funciona isso? É o reino de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, para nós é loucura. Sabe por quê? Não é senso comum. Você vai falar, mas isso não é lógico. Mas claro, Deus não tem lógica. Deus não é lógico. Deus é transcendente. Deus é poderoso. Deus é soberano. Ele não vive na nossa lógica. Ele não vive no nosso tempo. Ele não vive na nossa dimensão. Ele não vive na nossa carne. Então não procure entender a Deus pela lógica. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus
para desenvolvermos a vontade de Deus, o foco de Deus, um sentimento firme e intenso de fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. Nós temos Deus em nós, nós conquistamos o reino de Deus em nós, em nosso interior, em nossa atitude de vida, no nosso estilo de vida, na maneira de viver. É a reinação de Deus em nós. Olha o que Paulo fala aos Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, Paulo está dizendo, se Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, você está vivendo na força do poder do Espírito de Deus que habita em você. E é isso que te capacita a conquistar o reino de Deus com esforço. É isso que te dá condições de praticar os princípios da cultura do reino. Não é com força, não é com conhecimento. Tem tanta gente que estuda. Meu Deus, a gente vai ouvir vídeo e mensagem de pastores sobre o reino. Meu Deus, tem tanta teoria, mas prática nada, prática zero. E eu quero compartilhar com você 4 áreas das quais nós que seguimos a Jesus, que estamos no reino de Deus, temos que demonstrar esta força interior do Espírito de Deus habitando e agindo em nós. Primeira área que nós precisamos. Eu quero, antes de entrar nessas áreas, passa o próximo, por favor. Quero falar com você sobre essas relações importantes que você precisa entender. Nós não estamos falando aqui sobre salvação. Salvação é pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, e por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Mas, em relação à vida no reino de Deus, ser forte e conquistar com esforço, é o que Jesus nos ensinou. Com relação ao reino de Deus, precisa perseverança, vencer a si mesmo. Lembra de Romanos 12, 1? Não vos amoldeis, não vos conformeis a este mundo, não tome a forma deste reino mundano, não tenha o sistema neste mundo, não esteja no esquema do mundo, não entra nos esquemas. Eu estava falando que nós mais ouvimos nesses últimos 40 dias é sistema eleitoral, é sistema de votação, é sistema de corrupção, né? O que a gente mais tem ouvido, não entra nesse esquema, não entra nesse sistema. Tem que ser perseverante, tem que vencer a si mesmo. Para a vida eterna, garantida pela salvação, nós temos que começar aqui e agora, para ir até a eternidade. E para conquistar essa vida no reino de Deus, é com esforço, é cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E nós temos, pode passar por favor, Hebe. Pode passar. Eu quero falar para você, áreas em que nós devemos nos esforçar, em que você deve se esforçar, em relação a si mesmo e ao próximo. Se você olhar para João, olha para João Batista, leia o texto se você não conhece ainda a história de João. Se você olhar para João, quem esperava conforto, pão e água fresca no reino de Deus, se deu mal, porque o principal, o maior profeta do reino de Deus, o que maior que já nasceu, sabe o que ele fez? Ele era filho de sacerdote, descendência sacerdotal, ele poderia ser sumo sacerdote. Sabe o que ele fez? Vestiu roupa de pele de camelo, foi para o deserto, pregar o evangelho, pregar o reino de Deus, e comeu mel silvestre e gafanhoto. Não estou dizendo que você precisa comer gafanhoto, meu irmão, apesar que tem gente que gosta, tem alguns países que comem. Estou dizendo que você precisa parar de comer picanha, se você pode, ou costela. Eu gosto muito de costela também. Se botar picanha e costela, eu acho que eu vou duvidar qual que eu como primeiro. Eu como as duas, mas eu vou escolher. Então, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou me referindo aqui, é que o reino de Deus não é manifestado pela prosperidade financeira, pela prosperidade. Tem muita gente próspera, né? Que nem eu, assim, né? Prosperou, ganhou peso. Tinha 20 quilos a menos quando eu casei. Uma prosperidade, né? Então não é essa prosperidade que o reino de Deus traz para nós, que a vida com Deus traz.
Se você tem vindo à igreja para buscar essa prosperidade financeira, vou para a igreja e vou aceitar Jesus, eu vou viver na igreja, vou seguir essa religião, né? Como alguns falam, porque eu vou ganhar melhor, eu vou ter um emprego melhor. Se você veio aqui para garantir a cura para você, não é isso que o reino prega. Não é isso que Jesus estava pregando. Não é isso que João começou pregando. E Jesus fala assim, está no texto ali, capítulo 11. Vocês vieram ver um profeta? Sim, ele é profeta. Mas vocês vieram ver um caniço que é agitado pelo vento. O que Jesus está querendo dizer? Que João Batista não era um que mudava de ideia por qualquer coisa. Ah, pastor, não vou mais na igreja não. Não está dando. Aquele irmão olhou torto para mim, não quero mais ir na igreja. Ah, pastor, esse negócio de orar de madrugada aí não dá. Ah, pastor, João Batista era decidido, era posicionado, era firme, era forte nas suas posições, nas suas decisões. João não mudava de direção ou de vontade conforme o vento. É isso que Jesus está querendo dizer. Um caniço agitado pelo vento. Foi isso que vocês quiseram ver, mas vocês não viram. Viram um homem de posições firmes, um homem que pregava a verdade do evangelho, que não se vestia com roupas finas, nem comia manjares, mas era o maior de todos os profetas. Mas aí vem o paradigma, aí vem a contradição do reino de Deus. João Batista era o maior dos profetas, mas no reino de Deus, ele era o menor. Sabe por quê? Porque quem não serve para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. O maior no reino de Deus é aquele que serve, Jesus ensinou isso. O maior no reino de Deus é aquele que abençoa. O maior no reino de Deus é aquele que cuida. O maior no reino de Deus é aquele que dá e não o que recebe. O maior do reino de Deus é aquele que veio para servir e não para ser servido. E Jesus ensinou isso. E João vivia isso. E Jesus está reafirmando aqui e dizendo: ele é o maior dos homens nascidos de mulher, o maior profeta que teve. Jesus está dizendo que João foi maior que Jeremias, que João foi maior que Ezequiel, que João foi maior que Daniel, foi maior que Isaías. João foi maior que todos os profetas. Mas no reino de Deus, no reino de Jesus, o menor era maior do que João, porque estava servindo, veio para servir. E é isso que você tem que entender em relação a você mesmo, em relação ao seu próximo. O maior no reino é o que serve, é o que prega o evangelho, é que dá amor, é que traz a libertação de Jesus, traz a salvação de Jesus para o seu próximo. Maior é aquele que serve, maior é aquele que abençoa. No reino de Deus, conquistado com esforço, o esforço é servir e não ser servido. O esforço é dar e não receber. Esse é o esforço que conquista o reino de Deus. Conquistar o reino de Deus é com compaixão e com misericórdia, é com amor e com graça, e não com egoísmo, e não com venha a mim, ao vosso reino nada. Entendeu por que tem esse ditado? Venha a mim e o vosso reino nada, vem dessa situação. É muito fácil receber. Deus me dá, Deus me deu a salvação, agora Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá. É muito fácil. Mas o maior do reino de Deus é aquele que dá e não aquele que recebe. Em relação a você e ao seu próximo, como está o seu esforço no reino de Deus? Como está a sua dedicação no reino de Deus? Pense sobre isso. Em relação ao mundo, tem que estar firme, sem mudar de ideia e direção, pelos apelos do sistema deste mundo, pelas ofertas deste mundo. Tantas coisas que o mundo oferece, e as pessoas, por qualquer situação, correm atrás do reino do mundo e deixam o reino de Deus para trás. Por qualquer oferta do mundo, por qualquer coisa, por qualquer 20 moedas de prata, por qualquer rabo de saia, por qualquer coisa, abandona o reino de Deus, vai para o mundo,
E olha o que Jesus está dizendo para você que é do reino de Deus. Para você que tem Jesus habitando em você. Você não é deste mundo. Jesus disse, eles não são deste mundo como eu também não sou. Está lá em João 17:16. Você não é deste mundo. Você não é dessa cultura. Transforma a sua mente. Romanos 12:1. Transforma a sua mente. Transforma a sua forma de pensar. Transforma a sua forma de falar. Transforma a sua vida. Para com a insanidade de fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Muda. Seja forte. Persevere. O reino de Deus, a transformação na sua vida, o reino de Deus manifesto na sua vida, a reinação de Jesus Cristo na sua vida, só vai acontecer quando você realmente vencer a si mesmo. Quando você realmente conquistar por esforço a você mesmo. Em relação a Satanás, nós só temos uma coisa a fazer: nos enchemos de Deus e de seu poder e resistir ao inimigo. E ele vai fugir de você, ele vai fugir de nós. E muitas pessoas que se afastam do reino, que se afastam da cultura do reino, das obras do reino de Deus, e dizem assim: ah, pastor, o inimigo me atacou. O inimigo, não consegui resistir, o inimigo me... Meu irmão, o problema é que a cultura deste mundo faz o contrário do que o apóstolo Tiago diz. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A cultura desse mundo, as pessoas que não estão vivendo a cultura do reino de Cristo, elas estão se submetendo ao diabo e resistindo a Deus. Essa é a realidade. E ainda diz assim: ah, eu não sei se tem inferno, não sei se tem diabo. Vai pagar para ver? Eu não. Jesus já pagou para mim. Pagou com alto preço. Pagou com a vida dele, pagou com o sangue dele. E me deu esse presente. Eu não vou. Sabe o que Paulo diz? Não foi Paulo não, que isso é em Hebreus. Em Hebreus não tem certeza, mas tudo bem. Sabe o que ele diz? Quando você faz isso, você está cuspindo na cruz de Jesus. Está fazendo a cruz de Jesus de escárnio. Escárnio é isso, é cuspir. Você está cuspindo na cruz de Jesus. Tendo dúvida se o sacrifício de Jesus, se a obra de Jesus, se o reino de Jesus implantado aqui, o reino que Jesus trouxe, é verdadeiro ou não. Vistam-se da armadura de Deus, tantas palavras de Deus que nos falam sobre não dar lugar ao diabo e vencer o inimigo. Conquistar o reino de Deus, com esforço, é se submeter a Deus e resistir ao diabo. É com esforço, não é moleza não. Não é moleza não, é com força. Por isso que eu estou dizendo para você, essa minha palavra é uma palavra de vitória. Seja forte, porque Jesus prometeu, Jesus disse que estaria contigo, estaria comigo todos os dias até o fim dos tempos, até os últimos dias. E por último, em relação ao céu, perseverança é a palavra, meu irmão. Definição de perseverança é qualidade e característica de quem não desiste com facilidade. Persistência, constância, insistência. João Batista não desistiu, Jesus não desistiu, João foi decapitado, Jesus foi crucificado, mas a obra de João permaneceu. Jesus ressuscitou e ele vive e reina para sempre. Apocalipse diz: o reino deste mundo foi entregue a Deus e ao seu Cristo, porque Jesus não desistiu. E em nome de Jesus, você não vai desistir. Seja forte. E conquiste o reino de Deus na sua vida. Conquiste a presença de Cristo em você. O Espírito Santo de Deus em você. Com esforço. Vencendo a si mesmo. E se entregando completamente à obra de Jesus. Ao agir de Jesus dentro de você. Em relação ao céu, tem vários textos, eu quero dizer, nesse texto de Mateus, capítulo 10, 22, Jesus está dizendo assim, está nesse contexto que nós estamos lendo. Capítulo 10 e 11 está no mesmo contexto. Jesus está dizendo assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí você pode dizer assim, mas espera aí, a salvação é de graça, Jesus já me deu, mas eu tenho que perseverar até o fim para ser salvo? Aí eu quero dizer para você, Jesus está falando aqui sobre a salvação escatológica, sobre a salvação dos últimos tempos. Mas para simplificar, sabe o que significa?
Você, chegando até os céus, você vai ter a salvação porque você venceu a você mesmo. Sabe o que será salvo que significa? Você se salvou de si mesmo. Você se esforçou com o poder do Espírito Santo de Deus e você venceu a você mesmo. Você perseverou. Você não abandonou a Jesus Cristo. Você não abandonou a fé em Cristo. As circunstâncias não tiraram você do reino. As circunstâncias, os problemas não tiraram você de seguir a Jesus. Vocês, olha o que ele está dizendo, vocês serão odiados por minha causa. Jesus não está dizendo aqui não, você vai vir para o reino e tudo vai ser 1000 maravilhas. Não, vocês serão odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Essa salvação aqui não é a salvação que Jesus garantiu na cruz. É salvo de si mesmo, é não se violentar, é não ser vencido por si mesmo. Porque sabe quem te leva a pecar? Ah, pastor, é capeta. Mentira. É você mesmo. Não é o capeta que faz você pegar o computador, ligar o computador, entrar na internet. Às vezes não tem nem a senha, você vai lá e bota a senha. O capeta te deu a senha? Não, você que botou a senha lá. Aí acessa a internet e vai para o site pornográfico. Foi o capeta? Claro que não. Não foi. O reino de Deus se conquista com esforço. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Você entendeu agora o que significa isso? O reino de Deus, desde os tempos de João Batista, é conquistado com esforço. E aqueles que se esforçam, aqueles que negam-se a si mesmo, aqueles que vencem a si mesmo, aqueles que não se violentam, conseguem conquistar o reino dos céus. Amém. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, não a você. O que é bom, perfeito e agradável a Ele. Já tem a mensagem no forno. A mensagem da semana que vem. A vontade de Deus. O que é a vontade de Deus para você? Para mim e para você. Está no forno já. Porque às vezes a gente fala, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim. Deus, estou aqui, pode mandar. Só coisa boa, perfeita e agradável. Não, o texto é muito claro dizer, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Não para você. É esforço. Não só isso, esse texto está em Romanos 12, 1 e 2. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Presta atenção. Olha o que o texto está dizendo aqui. Nós vimos que Jesus diz, vocês serão odiados. Quando a gente é odiado, o que acontece? A gente é perseguido. A gente é maltratado. Aí olha só o que Paulo diz. Nós nos gloriamos nas tribulações. Nós nos alegramos. Nós glorificamos a Deus. Porque nós sabemos que a tribulação, os problemas, a dificuldade que você está enfrentando, aquele problema que está enfrentando você na sua casa, que está acontecendo com você, com a sua família, aquele problema que talvez tenha levado você a pensar até em algum momento, até a tirar a sua vida, sabe que aquele problema serve para quê? Para você glorificar a Deus, porque a tribulação produz perseverança. Quem não passa por tribulação não persevera. A perseverança produz um caráter aprovado. Ninguém tira 10 no reino de Deus se não passar com perseverança, se não tiver esforço, se não conquistar com esforço. Ninguém vai ser aprovado no reino. Tem muitos estudantes aqui, você sabe muito bem, se você não se esforçar, você não é aprovado, você é reprovado. E o texto está dizendo, caráter aprovado, a perseverança vai produzir um caráter 10. E esse caráter 10
produz a esperança. E a esperança não nos decepciona. Sabe por quê? Porque essa esperança se chama Deus. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O amor de Deus nunca nos decepcionará. A sua namorada jovem vai te decepcionar. A sua carreira vai te decepcionar. Os seus pais vão te decepcionar. Muitas vezes a sua vida pode te decepcionar, mas Deus nunca vai te decepcionar. Essa é a certeza que nós temos. E essa esperança é o sentido da nossa existência. Essa esperança é o sentido da vida. Jovem, essa esperança é o sentido da vida. Espere no Senhor, confia nele, e Ele vai fazer tudo. Agora, conquistar o reino de Deus é com esforço. E todos aqueles que conquistaram o reino, foi com esforço. Por isso a palavra que eu deixo para você nessa noite é: seja forte, tenha foco, viva na dependência do Espírito Santo de Deus, viva a cultura do reino de Deus. Sai da cultura deste mundo, porque o fim é morte e destruição. Mas no reino de Deus, o fim é vida eterna, para sempre, reinando ao lado do nosso Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Pedir que vocês coloquem de pé mais uma vez. Eu quero orar por você.